Olá família, que Deus abençoe a todos de uma maneira rica e abundante sempre. Mais um vídeo aqui no nosso canal e um vídeo de extrema importância. E como eu havia dito, aqui estou eu gravando o segundo vídeo de como lidar com a onda de cancelamento. Se você não assistiu o primeiro vídeo, o vídeo está aqui, ó. Viu, Léo? Está aqui o vídeo. Você pode então assistir esse vídeo e eu tenho a certeza que vai lhe preparar muito, pois comumente os cristãos estão sendo perseguidos e falaremos sobre isso já já. Roda a vinheta. Se você ainda não se inscreveu e é novo aqui no meu canal, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para que sempre quando eu estiver ao vivo, através de um culto, através de uma mensagem como essa, através de uma live, você possa acompanhar e participar e ser ricamente abençoado. Ok? Como lidar com a onda de cancelamento, parte 2. Eu tenho falado que alguns temas estão sendo abordados com mais frequência pela mídia tradicional e também pelos grupos de frente de defesa a alguns valores aos quais a Bíblia condena. Existem alguns grupos ativistas que consecutivamente estão de alguma certa forma querendo deturpar a mente do cristão para que ele enxergue a causa e não defenda os princípios. Eu não estou dizendo que direitos não devem ser obedecidos e eu também não estou falando sobre a pessoa. Mas o que eu quero lhe ensinar é como lidar com o ativismo da maneira clara, da maneira bíblica. Pois em alguns momentos nós seremos colocados no muro de fuzilamento ou levados ao corredor da morte e nós precisamos saber como enfrentar essas batalhas usando a arma correta. Paulo disse em Efésios 6 que a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. Ele nos dá algumas direções da armadura que devemos nos cingir para o dia da peleja. E é tão importante falar sobre essa onda de cancelamento porque eu tenho visto muitos cristãos retrocederem de uns tempos para cá. Quando na roda de amigos, ou quando na faculdade, na escola, ou quando no ambiente de trabalho, são interrogados ou até mesmo são colocados na parede de fuzilamento, alguns estão retrocedendo. E o nosso amigo profeta Oséias, ele foi bem claro dizendo: o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Esse vídeo, ele traz alguns versículos, alguns textos e alguns embates que são imprescindíveis para a sua formação como cristão, para o seu desenvolvimento como cidadão, mas principalmente para a sua defesa em prol a alguns temas que facilmente alguns cristãos fecham a sua boca. É necessário ser apologeta nos tempos atuais, porque eu quero começar com o texto lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 9. A gente vai chegar no 9, mas eu quero começar do versículo 5, ok? Vamos lá. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Eu quero que você leia atentamente o versículo 9,
Porque, a parte B do versículo, as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Nós precisamos entender que nós não podemos ser apenas o chantilly. Sabe aquela parte que fica em cima do bolo, que dá enfeite, mas que não tem nutriente nenhum. Nós precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal for insípido, ele vai servir para o quê? Se a luz não servir para acender, para encandear, ela vai servir para o quê? Será que a luz que é em ti são grandes trevas? Ou você é uma estrela apagada, que pouco brilha quando o assunto é a defesa de princípios e valores? É muito comum observarmos evangélicos dizendo assim: eu sou cristão, eu amo a Deus, mas eu não me envolvo em assuntos políticos. Eu sou cristão, eu amo a Deus, mas quando é um assunto polêmico na sociedade, como aborto, como a comunidade LGBT, ou como alguns assuntos que envolvem a área que eu não tenho domínio, então eu não digo nada. Você sabe que Pedro, ele negou Jesus simplesmente pelo fato de não ter ouvido o que Jesus falou anteriormente? Pedro se sentia muito bom até demais. Ele disse: Senhor, eu sou o Pedrão, ficarei contigo até o final. E Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. É muito importante nós aprendermos que existem assuntos ou existem momentos que nós comungaremos da mesma opinião de algumas pessoas que defendem princípios e valores diferentes de nós. A exemplo, no tocante a amar ao próximo, nós amaremos o próximo. Nós estamos pregando o evangelho para a salvação do próximo, para a libertação do próximo e para que nós também sejamos salvos. No entanto, a defesa de princípios inegociáveis, tais como a nossa fé, a defesa da família tradicional e no tocante à não submissão da corrupção, do engano, do farisaísmo, das práticas que nós sabemos que não são do agrado de Deus, aí faremos oposição veemente. Comumente nós observamos em alguns vídeos que circulam pela internet alguns ativistas pegando objetos sacros e colocando em orifícios que não convém nem falar. Estamos observando grupos pegando a Bíblia, chutando de um lado para o outro, ou comendo a Bíblia, ou queimando o livro sagrado. Oras, se querem respeito, também devem respeitar a fé cristã. É muito comum observarmos algumas mulheres alegando a seguinte frase: meu corpo, minhas regras. Só que a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você consegue compreender isso? Na verdade, quando nós acendemos a luz para quem está no escuro, a luz irrita os olhos. Mas depois de um curto período de tempo, tudo que estava na escuridão se torna claro. Pregar o evangelho, fazer a defesa de princípios e valores, ser pró-família, ser ativo na defesa da prática do livre mercado, ser um cristão antenado naquilo que vem acontecendo, ser um cristão que sabe se posicionar quando necessário. Para a oposição, isso é terrível. Porque a grande verdade, a internet, ela trouxe voz a quem não tinha voz. Horas antes, as pessoas se informavam através da mídia tradicional, o jornal que entrava no horário nobre. Horas, eu sou formado em comunicação, eu entendo muito bem as práticas usadas em uma redação para tentar difamar, cancelar, destruir a figura de alguém. No entanto, a internet trouxe à população a informação no tempo real.
A internet trouxe os dois lados da notícia. Porque horas antes, se um jornal de grande veiculação, um jornal impresso, uma mídia impressa, ou até mesmo um meio de comunicação de massa, ele lançasse uma manchete, somente no outro dia as pessoas poderiam contrapor aquela opinião. E isso, quando fica no subconsciente de um ser humano, como bem no estudo da psicologia diz, no ambiente de recalque, aquilo demora a sair e fica ali preso no subconsciente do ser humano. No entanto, quando você ouve uma notícia e você busca outras fontes, você consegue ter realmente os dois lados da moeda. E quando você ouve ou vê uma notícia, uma matéria, compara os dois lados e ainda com os conceitos que você tem de Deus, ainda com o conhecimento que você tem da palavra de Deus, tudo começa a se tornar mais claro para você. Portanto, é muito importante você compreender o que vou lhe falar agora. Se você ainda não enfrentou a onda de cancelamento, se prepare, porque isso vai acontecer com você. E às vezes de pessoas que são próximas a você. Como eu disse, as mesmas aflições acontecem com os irmãos em todo o mundo. A Bíblia nos fala sobre Jó, um homem rico, um homem reto, temente a Deus que se desviava do mal. No entanto, quando Jó começou a perder, a sua esposa viu ele naquela situação degradante, ela cancelou o marido. Ela olhou para ele e disse: porventura você ainda teme a Deus de balde? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Jó olhou para sua esposa e disse: como fala umas loucas falas tu, receberíamos o bem de Deus e não o mal. Jó, ele sabia em quem ele acreditava. E quem olhasse a história de Jó até ali, falaria: acabou. Mas ainda bem que o capítulo 42, ele é o triunfo de Jó. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. É tão importante quando você resiste à oposição do inimigo, quando você resiste à oposição contrária, quando mesmo sem muito argumento, você não abre mão dos seus princípios e valores. Você ouve as pessoas falando que você é retrógrado, você ouve as pessoas tentando lhe cancelar nos aniversários da família, você ouve as pessoas te eliminando e vê as pessoas te eliminando de alguns determinados grupos simplesmente porque você é um cristão, porque você é alguém que não abriu mão da palavra de Deus, mesmo em um momento que você passou pelo vale da sombra da morte. Você se torna resistência para este mundo, ameaça para o inferno, e a Bíblia nos diz que você será lembrado diante do Senhor que está nos céus, porque você tem confessado Ele aqui na terra. Essa grande onda de cancelamento também veio sobre o povo judeu, que por sua vez, eles estavam sofrendo nas mãos de um homem chamado Amã. O livro de Esther fala sobre isso. E na ocasião, Amã, ele queria de todo jeito exterminar Mardoqueu e com isso ele usou como estratégia eliminar os judeus. O rei assinou, selou e chegou às cartas. O arauto trouxe o anúncio do sacrifício dos judeus. Mardoqueu, por sua vez, resiste a este cancelamento. Esther se coloca na posição ao qual uma rainha deveria se colocar. Faz resistência com sabedoria. E ali Esther e Mardoqueu conseguem observar grande livramento e triunfo aos judeus. E se já não bastasse, a mesma forca que Amã fez para enforcar Mardoqueu foi a forca que ele foi enforcado. Mais uma vez, o cancelamento foi refreado pelo poder da fé, pela sabedoria de Mardoqueu e de Esther. E o lugar do cancelador mor foi substituído por aquele que resistiu ao cancelamento. Sabe por que você, cristão, tem que estudar, deve fazer
pós-graduação, tanto lato, estrito senso, deve afunilar para um mestrado, deve buscar conhecimento para poder ministrar em sala de aula, ministrar em cursos, em dar palestras para empresas. Sabe por que você, cristão, deve estar na linha de frente? Porque este lugar é preparado para nós. É fato que para chegar a um lugar ao sol, você enfrentará lutas. E não me venha com a história de que, ai pastor, eu não gosto de conflito. Porque aqui ele deu em nossas mãos uma espada. E espada, meu senhor e minha senhora, é arma de ataque. Portanto, está na hora de você parar de apanhar e começar a atacar com argumento. E começar a atacar com conhecimento de causa. Porque com a mesma ênfase e veemência que alguém tem a coragem de defender Karl Marx, que tem a coragem de defender Max Weber, que tem a coragem de defender Nietzsche, que tem a coragem de defender Diderot, que tem a coragem de defender Foucault, que tem a coragem de defender Descartes, você pode defender Jesus Cristo. Você pode defender Abraão, você pode defender Isaac, você pode defender Israel, você pode defender e deve defender Paulo, deve defender Pedro, deve defender de fato e verdade a sua fé. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Porque você é alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Está na hora, mais do que nunca, de você parar de querer ser nichado por um grupo. Ai, porque você nasceu numa cidade onde ninguém, conseguiu lugar de destaque, então eu vou ser o primeiro. Ai, porque a sua cor de pele não é favorável, eu serei o primeiro. Ah, porque o seu cabelo não é agradável, eu serei o primeiro. Ah, porque quem estudou no bairro que você estudou não vingou nada, serei o primeiro a se destacar. Pronto. Há uma diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Neemias, quando copeiro do rei Artaxerxes, o rei olha para Neemias e vê que ele está triste, eles tinham comunhão. Neemias era um bom servo. E o rei prepara cartas para que ele possa reedificar Jerusalém. Haviam 3 homens em Jerusalém, de braços cruzados, botando banca e dizendo, quero só ver quem vai nos tirar do poder. Neemias, quando ouve o burburinho de Sambalate, Tobias e Gesem o Arábio, no momento que ele estava edificando o muro, em Neemias capítulo 6, ele afirma em alto e bom som, eu estou edificando uma boa obra e eu não vou parar. Quando você coloca no seu coração em realmente defender princípios e valores que muita gente que poderia fazer, cruza os braços e não faz, você se torna uma ameaça para estes homens. Mas não pare, porque assim como você está fazendo uma boa obra e não deve parar, os céus se manifestará em seu favor. A Bíblia nos fala que o sogro de Jacó tentou cancelá-lo por 10 vezes. Em Gênesis 31, a Bíblia nos diz que Deus viu toda a maldade de Labão para com Jacó. E Deus honrou a Jacó, porque Jacó tinha feito um pacto com Deus. Ou seja, por mais que o sogro tentou cancelá-lo, ele continuou firme e forte. E aí eu quero que você entenda, cristão. Cristão é pró-vida. Cristão não defende o aborto. Cristão entende que ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristão não defende uniões que a Bíblia e o Evangelho condenam. Cristão ama o pecador, mas ele aborrece, ele abomina o pecado. Cristão ama o pecador, mas abomina o pecado. Cristão não é a favor da liberação das drogas. Cristão não é a favor das orgias que são vomitadas todos os dias por meios de comunicação de massa, rede lixo. Cristão não é a favor. Cristão faz oposição? Sim. Cristão se posiciona? Sim. Cristão pode passar pela onda de cancelamento? Sim. E se você nunca foi, se prepare. Um dia você será. Mas se lembre, as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E eu termino dizendo a você, querido, não cesse de meditar no livro desta lei.
Mas antes, medita nele de dia e de noite. Te digo mais, olha só o que está escrito. Primeira Epístola de Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. E olha só, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Fazendo o bem, você vai tapar a boca dos ignorantes. Se você for um bom funcionário e por causa da sua fé você for cancelado, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Ele vai abrir para você, ninguém vai fechar. Eu sempre me lembro do depoimento do Silvio Santos. Ele saiu da Rede Globo de televisão e fundou o SBT porque lá as ideias dele não foram bem vistas. Eles não souberam aproveitar o talento de um dos maiores apresentadores da TV aberta. Não chores porque alguém lhe cancelou. Se alguém, porventura, cancelar você nas redes sociais porque você defende a família tradicional, porque você coloca Deus como pilar dessa pirâmide institucional que os homens definiram, se você é alguém que defende princípios e valores e não negocia esses valores, e por isso você é cancelado, Mateus capítulo 5, você é bem-aventurado, seu galardão será grande do reino dos céus. Por isso, compreenda o que Deus quer que você faça aqui nessa terra. E tudo que você for fazer, faça bem, para que você possa tapar a boca dos ignorantes. E quando eles tiverem que falar sobre você ou sobre o seu nome, eles podem até fazer ressalvas, mas terão que respeitar, vão no fundo admirar e vão ter que reconhecer que Deus está na tua vida e que você é uma pessoa multiplicadora de talentos. É momento de oração. Senhor Deus e Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que mais foi cancelado na face da terra, mas nunca parou de ser adorado, porque, ó Pai, o Senhor assim, ó Deus, o levantou para ser luz para este mundo. E nós, seguidores dele aqui na terra, continuamos, ó Pai, fazendo frente. Continuamos crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Continuamos guardando, ó Pai, a Tua palavra, porque sabemos que operando o Senhor ninguém poderá impedir. E eu lhe peço, ó Pai, nesta hora, que o Teu Espírito se manifeste sobre a vida de cada um dos Teus, trazendo-lhes vida e vida com abundância. E olhe para essa pessoa que estava com medo do cancelamento e que, ó Pai, a Tua palavra se manifeste de forma excepcional na vida dela. E que ela possa, meu Pai, de todas as formas, vencer as batalhas, fluir, meu Pai, em meio às lutas e que ela possa vencer todas as situações que ela tem enfrentado com a sua fé. Meu Deus, eu sei que às vezes não é fácil sofrer o cancelamento, eu sou vítima disso. Acredito que todos os pastores que pregam a verdade são vítimas disso consecutivamente. Mas, ó Pai, nós não retrocederemos, porque nós acreditamos que o Senhor é conosco. Obrigado, ó Deus, pelo tempo e obrigado pela oportunidade, mas principalmente obrigado pela Tua palavra. Ela nunca falhou e jamais falhará. Senhor, abençoe essa pessoa que hoje está Te aceitando como o único e suficiente Salvador. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. E amém, amém e amém. Amém, família. Que Deus abençoe muito a sua vida de forma espetacular. E lembre-se disso. Se você está sendo cancelado, levante a mão para o céu e dê graças a Deus, porque isso já aconteceu com os nossos irmãos e anda acontecendo com eles em todo o mundo. Um beijo no seu coração. Não se esqueça de assistir esse vídeo aqui, ó. Amém? Não se esqueça de assistir esse vídeo. Ele é muito importante porque ele é a parte 1. Tchau, tchau.